Oi amigos, tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para passar mais uma videoaula para vocês, mais uma videodica sobre o conteúdo que nós trabalhamos durante esse bimestre, tá? Nós vamos falar hoje sobre a produção do espaço urbano no Brasil. Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas, né, pelo meu blog, herbertgaleno.blogspot.com.br, conforme está no endereço aqui, ok? Ou pela minha página no YouTube, youtube.com/herbertmiguel, tá? Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre o contexto da formação das cidades, como que o espaço urbano foi ocupado, como que foi formado e como foi organizado. O processo de ocupação do território brasileiro começou pelo litoral. Quando chegaram as primeiras caravanas no Brasil, da Europa, né, eles começaram primeiro a povoar o litoral, na verdade, somente naquela região do Nordeste. Na região litorânea, a economia era voltada para o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente na zona da mata nordestina. Muitas cidades foram formadas em função das atividades mineradoras, como São Paulo, Curitiba, Ouro Preto e Cuiabá. Foram encontrados metais preciosos como ouro, prata nessas regiões. A atividade econômica do século XIX era embasada na criação de animais, no cultivo do café e no desenvolvimento de centros comerciais. Portanto, muitas cidades foram fundadas no interior. De 1763 até 1960, a cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, posição que lhe garantiu o posto de maior cidade brasileira até 1960, quando foi superada por São Paulo. É importante também a gente salientar que na região do Rio de Janeiro, né, no seu entorno, no seu interior de São Paulo, eram grandes produtores de café, o que favoreceu a urbanização da região sudeste, somente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ok. A região norte do Brasil, no início do século XX, né, com a exploração da borracha, assistiu a um aumento na urbanização, principalmente nas cidades de Manaus e de Belém. Aquela região lá, o Acre, o norte do Amazonas, as regiões de Manaus, de Belém, né, teve um boom urbano, né, uma explosão urbana e demográfica devido à extração do látex da seringueira. O Brasil passou por 3 fases distintas no contexto da urbanização. Vamos entender elas. A fase agrária e exportadora, que corresponde ao período entre o século XVI e o século XX. Nesse período, a população estava distribuída, em sua grande maioria, na zona rural. A fase da industrialização, que corresponde às 4 primeiras décadas do século XX, um período caracterizado pela modernização econômica do Brasil, em especial a partir de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né, e com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, com a queda na venda do café. Enfim, a partir desse período o Brasil passou muito a se industrializar. E no período pós-Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanização brasileira foi influenciado pela instalação de multinacionais, o que acelerou o crescimento tecnológico e a produção de bens de consumo duráveis e de bens intermediários, principalmente com os governos de JK e com a ditadura militar. Vamos entender um pouquinho sobre os processos da urbanização brasileira. Na década de 1960, a modernização no campo ampliou a concentração fundiária e expulsou grandes grupos populacionais para as cidades. Vamos lembrar, pessoal, olha só, durante a década de 1960, principalmente em 1963, com o Estatuto da Terra, o Estatuto do Trabalhador Rural, o Fundo Rural, que nivelava os direitos dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da indústria e do comércio, né, com a CLT, né, houve uma migração muito grande, houve demissões em massa no meio rural, o que potencializou o êxodo rural. Nos anos 1970, a modernização da agricultura,
aumentando as exportações e também as migrações do campo para as cidades, né? Ou seja, o meio rural começou a ter muitos maquinários agrícolas, colheitadeiras, tratores, potencializou a urbanização, o uso de implementos agrícolas como defensivos, entendeu? Esse tipo de modernização substituiu o trabalho humano por máquinas e potencializou ainda mais o êxodo rural, que contribuiu para a formação de bolsões de pobreza, né? Em 1980, 51% da população brasileira vivia já nas grandes cidades. A concentração urbana ocasionou o aumento do número de cidades com mais de 20 mil habitantes. Em 1996, a população urbana já era a maioria em todos os estados. Nossa, tem redundância, né? Em todos os estados do Brasil, tá? Aqui não é os estados não, desconsidera um. O último estado a fazer a transição foi o estado do Maranhão, que ainda conservava a maioria da população em áreas rurais até 1991. Pessoal, vamos entender agora o contexto de metrópole. Uma metrópole é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões. Ela costuma agregar um entorno formado por duas ou mais cidades e configuram a sua área uma região metropolitana, processo quase sempre efetuado por intenso processo de conurbação, ou seja, a junção física do espaço urbano de dois ou mais municípios adjacentes. As metrópoles elas podem ser subdivididas em metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais. E cada uma dessas regiões, dessas cidades, né, podem ter regiões metropolitanas. Vamos entender o que são cada uma delas. Metrópoles globais são cidades que polarizam em torno, cidades que polarizam em torno de si uma área que vai além do território nacional, expandindo sua influência geoeconômica para outros países e continentes. Entre as metrópoles globais, há inclusive uma hierarquia interna, com grandes centros mundiais que exercem influência sobre todo o mundo, tais como Nova York, Londres, Tóquio e Paris, e outros centros que polarizam ações em um nível um pouco menos abrangente, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Joanesburgo, na África do Sul, Cidade do México, entre outros. Metrópoles nacionais são cidades que polarizam apenas áreas urbanas localizadas no território nacional, com poucos ou nenhum peso sobre a atividade econômica de outros países, com exceção de nações cujo território é muito pequeno. Essas metrópoles, no entanto, interligam-se diretamente à cadeia econômica internacional por meio das grandes metrópoles de seus países. No Brasil, os principais exemplos são Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, dentre outros. Metrópoles regionais. Como o próprio nome indica, são cidades que atingem diretamente uma área territorial limitada, com uma região de entorno não muito abrangente. Mesmo assim, essas metrópoles costumam apresentar um elevado grau de crescimento populacional e econômico, podendo futuramente alcançar um nível mais alto nessa hierarquia. São exemplos de metrópoles regionais: Goiânia, Belém, Manaus, Campinas. Exemplo de metrópoles, na verdade, Belo Horizonte é um exemplo de metrópole nacional e Salvador um exemplo de metrópole regional. Pessoal, vamos entender agora o contexto de região metropolitana. Em 8 de junho de 1973, o governo federal aprovou a Lei Complementar número 14, que instituiu as regiões metropolitanas, ou seja, um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviço e infraestruturas em comum. Essa lei criou as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em 1998,
né, foi criada uma nova lei que aprova a formação de novas regiões metropolitanas em escala regional. A partir desse momento, a cidade de Cuiabá passa a ser considerada uma região metropolitana. Haja vista, pessoal, que o entorno de Cuiabá é dependente de Cuiabá. Várzea Grande, Santo Antônio, Livramento, Poconé, Chapada, enfim, todas essas cidades ao entorno de Cuiabá acabam tendo uma relação de dependência com ele. Algumas são inclusive interligadas, é o caso de Santo Antônio, né, que tem ônibus o tempo todo, o caso de Várzea Grande, enfim. Pessoal, é muito importante a gente entender os problemas urbanos, sejam eles ambientais e sociais das cidades. Vamos entender os problemas ambientais. Inversão térmica, efeito estufa, ilhas de calor, chuvas ácidas estão entre os principais problemas ambientais. A inversão térmica e o efeito estufa são problemas ligados à poluição da atmosfera. Tá? As chuvas ácidas também. Quando o homem polui bastante, coloca uma grande quantidade de poluentes na atmosfera, que impede a troca dos gases. Quando isso acontece, é o efeito estufa. Esses gases que ficam na atmosfera absorvem uma grande quantidade de calor. À noite, quando a superfície esfria e toda essa quantidade imensa de calor vem para próximo da superfície, na verdade, é a inversão térmica. Já as ilhas de calor, pessoal, as ilhas de calor é aquela região da cidade que é mais quente do que o seu entorno, aquela região mais urbanizada, que os solos estão mais impermeáveis, tem muito prédio, ok? Vamos falar agora dos problemas urbanos. A formação de favelas e bairros pobres é um dos grandes problemas urbanos. As cidades, no geral, vão crescendo de maneira desordenada. Isso faz com que as cidades não tenham condições de receber todo o público em geral. Tá? Isso faz com que acabe formando favelas. Tem até um contexto histórico da formação de favelas. Na verdade, são vários contextos, né? Soldados que voltaram da guerra de Canudos e não receberam seus soldos acabaram tendo que ficar nas regiões dos morros, né? No Rio de Janeiro, o prefeito, isso no final do século XIX, tá, pessoal? Esses exemplos que eu estou dando. No Rio de Janeiro, o prefeito criou um regime de perseguição às pessoas mais pobres, né? Aos negros libertos, enfim, né? Que tiveram que... eles moravam em cortiços no centro do Rio de Janeiro, né? E acabaram tendo que migrar para as regiões dos morros, tá? Entre outras histórias, né? Mas o principal é que as favelas e os bairros pobres elas foram potencializadas por causa do êxodo rural, mas tem toda uma história em comum. Os problemas sociais: aumento da violência e marginalização. Isso é um problema sério, né? Tenta imaginar um cara que nasceu e foi criado no meio rural até os 30 anos de idade, não sabe ler nem escrever, chega na cidade aí com 10 filhos, esposa para criar, mal consegue um emprego de pintor ou de servente pedreiro, entendeu? É claro que são situações retóricas, mas e parece ser um clichê, de certa forma é mesmo, né? Mas é um dos grandes motivos de causas de violência, tá? A marginalização no contexto de violência também é nesse sentido. A exclusão social, a segregação econômica, tá? Faz com que muitas pessoas acabem indo para o caminho da violência, para o caminho do crime, o que gera muitos problemas. Outro problema também, pessoal, social, é a falência do sistema público em geral, né? Seja na saúde, na educação, na segurança, no lazer. As cidades em geral não se estrutura para receber pessoas. O Brasil não tem o hábito de se estruturar antes de se urbanizar, né? Boa parte das cidades brasileiras são espontâneas. São pouquíssimas as cidades que foram planejadas esperando uma urbanização. Isso causa problemas, né? Aí no pronto-socorro, no final de semana, para você ver, lotado, é complicado conseguir atendimento. As escolas públicas, em geral, vivem em situação lamentável, né? A polícia vive com efetivo reduzido, enfim, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Valeu!